Oh, glórias! A paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar aqui uma reflexão de Deus para você, um conselho do Senhor para a sua vida. Irmãos, compartilhe aí. Quero deixar algo aqui muito rápido para você, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida. Eu coloquei aí como título da legenda: você precisa se valorizar. Oh, glórias! Compartilhe aí. Compartilhe aí. Divulga aí no Facebook, no WhatsApp. Deus seja louvado. Você precisa se valorizar. Deus seja louvado. Livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Que diz assim, ó. Verso 9. E Jefté disse aos anciões de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor vos entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? Meus irmãos, esta palavra é muito conhecida. Por que é que eu coloquei a legenda? Você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Começa a pensar sobre isso. Começa a dizer não para algumas pessoas. Porque às vezes você quer falar sim para todas as pessoas, para poder agradar A, agradar a B, e você acaba se desvalorizando. E por você falar sim a todas as pessoas, você se desvaloriza. E depois você quer que alguém te valorize, aprenda a dizer não. Aprenda a impor condições. Eu vou falar daqui a pouco da palavra, com base do texto bíblico. Aprenda a se valorizar. Jefté, ele se valorizou. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Anota isso hoje. Às vezes você reclama que ninguém te valoriza. Se nem você mesmo se valoriza, então aprenda a dizer não. Eu sei que dizer não, às vezes, é difícil. Às vezes é difícil dizer não para amigo, para pessoas próximas. Mas, às vezes, para o teu crescimento, é necessário você dizer não. A paz do Senhor, irmã. Eu botei o tema aí, de legenda. Aprenda a se valorizar. Tô falando para o povo evangélico, cristão, servo de Deus. Que muitas das vezes a gente não se valorizamos e queremos que o nosso próximo nos valorize. Aí fica difícil. A própria Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o teu próximo se você não se ama? Como que você espera ser valorizado se primeiro você não se valoriza? Fica difícil, né? Então, a Bíblia diz que Jefté, filho de uma mulher prostituta, filho de uma mulher estranha, ele vai nascer e ele está habitando no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz que chega certo dia
que os irmãos de Jefté vão chegar para Jefté e vão dizer: Jefté, você é filho de uma prostituta e você não herdará conosco. E quando Jefté ele ouve estas palavras, a Bíblia diz que Jefté ele vai sair para a terra de Tobi. Jefté ele vai morar na terra de Tobi. Todos nós sabemos que essa terra era onde morava, aonde habitava os homens levianos daquela cidade. Era homens sem caráter, era homens que não tinha compromisso com a verdade, ou seja, era pessoas de baixo nível, era pessoas mentirosas. E Jefté ele vai morar nessa terra. A Bíblia diz que Jefté chega nesta terra por nome Tobi, e ele começa a residir nesta terra. E aqui vai uma lição para nós. Jefté está habitando ao meio de homens levianos, mas a falta de caráter daqueles homens não vai mudar o caráter de Jefté. Pega isso para a sua vida. E Jefté ele está morando na terra de Tobi, e algo me chama a atenção, que enquanto Jefté está na terra de Tobi, os irmãos de Jefté estão na sua casa, na sua residência, o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que os filhos de Amon, eles vão começar a levantar uma guerra contra os filhos, contra os irmãos de Jefté, contra a cidade de Israel. E após os filhos de Amon provocar uma guerra, começar a articular uma guerra, eles vão lembrar de Jefté. Tá vendo? Eles vão lembrar de Jefté. Tem gente que só lembra de você quando precisa de você. Tem gente que só lembra do teu nome quando ele precisa de você. Antes, ninguém lembrava de Jefté. Mas agora que está nascendo uma guerra, eles estão lembrando do nome de Jefté. E a Bíblia diz que os anciões da cidade, eles vão descer à terra de Tobi, aonde está Jefté. Aí quando eles descem para a terra de Tobi, a Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia diz, que eles vão chegar para Jefté e vão dizer: Jefté, venha e seja o nosso capitão na frente desta guerra. Eles só estão lembrando de Jefté por causa da guerra. E eles estão chamando: venha, Jefté, para ser o nosso capitão. Irmãos, é aqui que eu quero falar. Lembra que eu falei que você precisa aprender a se valorizar? Valoriza o teu ministério. Valoriza os dons que Deus te deu. Não estou mandando aqui você cobrar para pregar, não estou falando isso. Mas vamos também para o outro lado. Você não pode, muitas das vezes, tirar o que é de sustento da sua família para ir pregar nas igrejas. Você não pode tirar aquilo que você ganha trabalhando para sair pregando nas igrejas. Porque hoje em dia vivemos uma hipocrisia no meio evangélico. Vivemos um tempo da acepção. Vivemos um tempo de escolha. Se leva pregador tal, paga. Agora, se leva outro pregador, não paga. Isso se chama acepção de pessoas. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como que para você, às vezes você tem que tirar ou até pregar emprestado para ir pregar e a igreja não pode bancar a sua passagem? Aprenda a se valorizar. Jefté, eu vou deixando aqui uma base bíblica. Quando os homens de Israel, os anciões precisaram de Jefté, eles chamaram: Jefté, venha para ser o nosso capitão. E Jefté, ele falou assim, olha, Jefté, ele se valorizou: eu vou.
mas com uma condição: sou vou se me fizer cabeça entre vós, ou seja, se me fizer o líder entre vocês, se me fizer o principal, se me fizer ser o primeiro entre vocês, aí eu vou. Se eu for o cabeça do exército, eu vou. Se não for assim, eu não vou. Jefté está se valorizando. Para de sair por aí sem propósito. Para de sair nas igrejas sem propósito. Anda com propósito. Aonde Jesus ia, ele ia com propósito. Aonde Paulo ia pregar, ele ia com propósito. E Deus honrava, Deus fazia. Então ande debaixo de um propósito. Ande debaixo da obediência do Senhor. Tem lugar que Deus não vai deixar você ir pregar. Tem lugar que Deus não vai deixar você ir. Que isso, irmão? Isso é bíblico? É. Tem lugar que você vai pensar em ir pregar e o Senhor vai dizer: não, o Espírito Santo não vai deixar você ir. Então para de andar por aí nas igrejas sem propósito. Eu fazia muito isso, irmão. Quando não tinha culto, eu saía, pegava a Bíblia, ia nas igrejas aqui e ali. Eu parei, porque o Senhor me alertou. Eu andava sem propósito, apenas por ir. E hoje Deus abriu meus olhos e eu não saio da minha casa sem propósito. Olha só. Aprenda a se valorizar. Se você não se valoriza, não espera ser valorizado por ninguém. E eu falei que tem lugar que você vai pensar de ir pregar ou visitar a igreja, que o próprio Deus não vai querer que você vá. Aí se você tema, você volta decepcionado, você volta até revoltado com a situação. Por quê? Porque você foi sem a aprovação do Senhor. Ande com propósito. Quer ver? A Bíblia diz, olha isso aqui. Atos 16, verso 6. Olha isso aqui. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha isso aqui, irmão. Na mente de Paulo estava: eu vou pregar na Ásia hoje. Hoje eu vou pregar na Ásia. Hoje eu vou ir fazer um evangelismo na Ásia. Aí quando Paulo, ele estava passando pela região da Galácia para chegar na Ásia, o Espírito Santo não deixou Paulo ir pregar. O Espírito Santo não permitiu de Paulo ir pregar a palavra. Tá vendo? Às vezes você vai pregar, mas o Senhor não está aprovando. Se Paulo aqui teimasse e fosse para a Ásia, e aí? O Senhor estaria satisfeito? Está na sua Bíblia aí, Verso 7. Vamos lá? E indo a Mísia, intentaram ir para Bítina, mas o Espírito não o permitiu. Tá vendo? Paulo, ele não consulta o Senhor pela primeira vez que ele tentou ir pregar. Agora ele tenta ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Tá vendo? Paulo pensou: vou pregar, vou fazer um evangelismo hoje. E o Espírito Santo: não vai não, Paulo. Não vai não. Irmãos, eu tiro uma lição aqui. Tem lugar que as portas estão se fechando na sua vida porque é Deus te impedindo de chegar nesse local. Não fica triste se você não tem chegado em certos lugares. É porque o seu Deus não quer que você chegue. Começa a pensar nisso. Porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor. Aonde for propósito de Deus te levar para pregar, Ele vai te levar. Eu costumo dizer que Deus escolhe pessoas certas para propósitos
perfeitos. Deus escolhe pessoas certas para viverem propósitos grandes. Paulo tentou ir para a Ásia. Não conseguiu. Mas quando Deus levou Paulo para outro lugar, a pregação de Paulo foi um sucesso. A pregação de Paulo foi maravilhosa. Então só vá aonde o Senhor quer que você vá. Para você entender, só vai na igreja onde o Espírito Santo de Deus está mandando você ir. Para de, porque eu vou, porque... Não. Se Deus não mandar, não vai. Eita glória. Deus está falando algo aqui muito forte aqui comigo. Às vezes a gente queremos ir em uma igreja só porque a gente conhece o povo daquela igreja. Só porque a gente temos amizade pelas pessoas. Irmãos, do que vale a amizade se Deus não estiver aprovando a sua ida? Mas eu vou porque eu tenho muitos amigos lá, porque isso... Irmão, se Deus falar não, não vá. O que adianta você agradar o homem e desagradar a Deus? Mas se eu não for, aquele povo da igreja não vai mais vir na minha, não vai mais me visitar. Irmãos, problema delas. Se Deus não mandar você ir, não vai. Mas eu tenho que pregar hoje em tal lugar. Deus falou, não vai. Não vai. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é poderoso. Alguém está entendendo? Que tem lugares que Deus não quer que você vá. Mas eu estou indo porque eu vou dar uma saudação, eu vou louvar, eu vou pregar, mas Deus quer que você vá. Paulo, ele queria ir pregar na Ásia, fazer a obra de Deus, mas o Espírito Santo não permitiu de Paulo ir. Aprenda a ouvir o não do Senhor. Tem crente que Deus está falando, não vai, e está teimando. Tem crente que Deus está falando, não vai naquele lugar, e você está indo. E você acaba passando por cima da voz do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, a legenda desse vídeo é: aprenda a se valorizar. Quando lembraram de Jefité, que ele existia, Jefité, ele impôs as suas regras. Aprenda a impor regras. Aprenda a se valorizar. Aprenda a se valorizar. Para de você mesmo se desvalorizar. Porque quando você começar a se valorizar, as coisas vão começar a fluírem na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa glorificar o nome dele na sua vida. Que Deus venha fazer coisas grandes. Porque eu tenho a certeza. Jefité, ele estava na terra de Tobi, aparentemente abandonado. Mas Deus estava com Jefité. Deus era com Jefité. Quem te desvalorizou, Deus vai criar uma situação para poder te exaltar. Mas dentro dessa situação que Deus vai causar, você também precisa ter visão para receber a valorização na sua vida. Porque, irmão, a gente fica, mas não espera ser valorizado pelo homem. É Deus que valoriza, é Deus que honra, com certeza. É Deus que faz tudo isso. Mas se Jefité ele não impõe as suas regras,
Será que Jefté teria sido cabeça? Será que Jefté teria recebido o que ele almejava? Jefté, ele impôs regras, ele impôs condições. Eu vou, mas só se me fizer cabeça. Amém, irmãos? Agora eu estou assim. Evangelista Dejaí, vem aqui. Irmãos, eu tenho as minhas condições para mim ir. Começa a impor as suas condições. Começa a se valorizar. E Deus vai te abençoar poderosamente. Começa a se valorizar. É tempo de você se amar mais. Porque eu até citei aqui, a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o teu próximo se você não se ama? Às vezes você está se prejudicando, indo em alguns lugares para mostrar para alguém que você ama ela, para mostrar para alguém que você é amigo dela. Você entra em vento, você se prejudica por causa de pessoas. Agora, onde está o seu amor próprio? Se você não está se amando, porque para você amar alguém, você precisa se amar. Para de sair por aí sem propósito. Principalmente a gente que prega a palavra de Deus. Para de andar sem propósito. Tem muita gente que prega, não tem culto na sua igreja, não tem agenda no dia, pega a Bíblia e vai nas igrejas, vai ali, vai cá. Irmãos, para com isso. As pessoas vão te olhar como um qualquer um. Vão falar: esse aí não tem propósito. Esse aí anda. Esse aí parece que está passeando nas igrejas. Irmãos, pregadores andam com propósito. Saia da sua casa para ir na igreja, mas saia com propósito. Se tiver agenda, você vai. Se não tiver, fique em casa meditando, estudando a palavra de Deus. Você vai se livrar de muitas coisas. Desse ringue que está em cima dos altares, para ver quem prega mais, para ver quem fala mais bonito, para ver quem tem mais unção, para ver quem é melhor. Você não precisa disso. Se valoriza e Deus vai te honrar. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus.